Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um treinamento de segurança com a HC Engenharia e hoje nós vamos falar um pouquinho e conhecer sobre os hacks, conhecendo os hacks da Vale. O que são os hacks? Os hacks são padrões técnicos da Vale, são requisitos exigidos para a execução de atividades críticas que possuem maiores riscos envolvidos ali, um potencial para gerar algum tipo de acidente. Cada hack ele foi elaborado por um grupo técnico composto ali por profissionais de diversas áreas e países em que a Vale ela atua. A identificação dos requisitos foi feita a partir de diversas fontes, como as normas nacionais, internacionais, os benchmarks, com outras empresas e análises também críticas dos acidentes que a gente tem no histórico da companhia. Os hackers não correspondem à legislação de nenhum país. Apesar que alguns requisitos serem baseados em normas, nós podemos dizer que os hacks são normas apenas da Vale. Por que que todos os empregados da Vale precisam conhecer sobre os hacks? Se você não é empregado da operação ou manutenção, saúde, segurança e riscos operacionais, você trabalha em um escritório ou está bem longe de executar uma atividade crítica. Você deve sim estar se perguntando, mas por que que eu preciso entender dos hacks? Os hacks fazem parte da cultura da Vale. Né? Cultura é todo aquele complexo que inclui ali um conhecimento, as crenças, a arte, a moral, as leis, os costumes e todos os outros hábitos, né, e capacidades adquiridos pelo homem. Então, como membro da sociedade, e da companhia, você vai fazer parte da cultura da Vale. Por isso, a necessidade de você conhecer sobre os hacks, uma vez que é uma cultura da companhia. Então, nós podemos resumir essa cultura como a forma como fazemos as coisas acontecer por aqui. E para garantir essa implementação dos requisitos dos hacks e prevenir os acidentes, é fundamental que toda a organização ela esteja ali engajada nesse objetivo. O conhecimento ele fortalece nossa cultura. Assim, nós ajudamos na implementação dos requisitos e garantimos também a segurança das nossas atividades críticas. Essas atividades críticas nós vamos ver agora, né? Quais são as atividades críticas na Vale? Atividades críticas são aquelas que possuem altos riscos envolvidos e que podem gerar incidentes. Caso os controles não estejam implementados, lembre-se, segurança não é ausência de risco, e sim a presença de barreira de proteção. Toda atividade crítica ela possui algum risco envolvido. As barreiras ou controles implementados servem para reduzir esse risco a níveis aceitáveis na Vale. E aí nós temos os requisitos. O que é requisito é trabalho em altura. Então, são os trabalhos onde houver um potencial para quedas de pessoas de nível diferente ou igual ou superior a 1,80 m. Não se aplica acessos a equipamentos móveis e ferroviários, a áreas de trabalho elevadas e passarelas. O requisito 02, que é a RAC 2, são os veículos automotores. A condução de veículos automotores próprios, arrendados ou alugados pela Vale, incluindo veículos de emergência, bem como os veículos prestadores de serviço que façam parte do escopo do contrato com a Vale, né, que atuem em vias públicas, áreas internas, áreas de mineração subterrânea e de superfície. Então, os tipos de automóveis, minivans, as vans, micro-ônibus, os ônibus, veículos utilitários, as picapes, né, os transportadores de pessoas e os veículos de multiuso. O requisito 03 é a RAC 3, equipamentos móveis. A operação de equipamentos móveis próprios, arrendados ou alugados pela Vale, bem como equipamentos de prestadores de serviço que faça parte aqui do escopo do contrato com a Vale, que atua em vias públicas, áreas internas, área de mineração, subterrânea ou em superfície. Não se aplica os equipamentos sobre trilhos ferroviários,
ponte rolante e monovias. O requisito 4, que é o bloqueio, etiquetagem e zero energia. São as atividades e instalações de máquinas e equipamentos onde seja necessário aplicar procedimentos de bloqueio, etiquetagem, a fim de garantir um controle ali do potencial e de liberação de energia perigosa. O requisito 05, que é a RAC 5, içamento de carga, são as atividades de içamento de carga através de equipamentos próprios ou arrendados, alugados pela Vale, bem como os equipamentos prestadores de serviço que façam parte do escopo de algum contrato com a Vale, né, dos seguintes tipos: guindaste, guindaste sobre roda, esteira, guindaste veicular articulado, grua, ponte rolante apoiada em pórtico, monovias e talha elétrica. O requisito 06, que é a RAC 6, é espaço confinado, que são os trabalhos dentro de espaços confinados, baseados muito no requisito NR 33. O requisito 07 é a RAC 7, a proteção de máquinas, são as atividades, equipamentos, máquinas e equipamentos, ou em suas proximidades, ali onde haja o potencial de contato das pessoas com as partes móveis, né? Proteção ou queda de materiais também, de partes ou componentes. Requisito 8, que é a RAC 8, estabilidade do solo. Atividades em locais onde haja taludes, escavações, depósitos de estéreo, barragens, túneis, galerias subterrâneas. Não se aplica a pilhas. O requisito 09, da RAC 9, explosivos, atividade de transporte, armazenagem, manuseio, carregamento, detonação de explosivo. O requisito 10 é a RAC 10, são os trabalhos em eletricidade. Trabalhos em eletricidade com tensão superior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua. O requisito 11, que é a RAC 11, é metal líquido, atividades em processo com metal líquido. E como os requisitos dos RACs, eles são divididos. Basicamente, são três grupos: os equipamentos e as instalações, os procedimentos e a capacitação. Os equipamentos e instalações são os requisitos que os equipamentos para execução de atividades ali críticas devem conter. Normalmente, esses requisitos de equipamentos e instalações, eles são mais eficientes na prevenção de acidentes. Já o procedimento são ali as ações a serem tomadas durante a execução de alguma atividade crítica, né? Esses requisitos eles devem estar escritos nos procedimentos, ali nos locais de execução das atividades críticas. E a capacitação são basicamente os treinamentos de hack que o executante de atividade crítica ele precisa fazer antes de executar a sua atividade para executar de uma maneira segura, tá? A estrutura dos hacks é importante a gente entender que os requisitos novos de hack ele possui um código de ajuda e um rastreamento de identificação. O documento é o PNR 69. E aí, logo após, você verá a descrição do requisito. Por exemplo, o código 1.6.1a. Então, esses são os requisitos para instalações dos equipamentos. Esses requisitos gerais, para prevenção de quedas, de objetos e materiais ou ferramentas, por exemplo. Aí o A, ponto A seria isolamento e sinalização da área com barreiras físicas, como cerquite e pedestal em atividades de curta duração. Após de análise de risco realizada pela área, pode ser utilizada outros tipos de isolamento e sinalização, como fita nylon, cordas ou correntes. É proibida a utilização de fita zebrada de plástico para isolamento da área. Por que os hacks de 1 a 5 foram revisados? Os hacks de 1 a 5 eles foram revisados em dezembro de 2019, porque os nossos indicadores mostravam que a maioria dos acidentes críticos estavam ocorrendo durante a execução das atividades críticas de 1 a 5. Veja aqui os nossos indicadores. 71% das fatalidades ocorridas nos últimos 12 anos foram associadas aos hacks. 84 dos incidentes N1 e N2 foram associados aos hacks nos últimos 3 anos e associados aos hacks 1 e A5.
Esse aqui é o perfil das fatalidades associadas aos hacks nos últimos 12 anos. Equipamentos móveis, de operação de móveis, nós temos 25 fatalidades, 12 para hack 1 altura, 11 de bloqueios e etiquetagem, veículos automotores 9, içamento de carga 8, estabilidade de solo 5, trabalho em eletricidade 4 e proteção de máquinas e equipamentos 1. Os incidentes N2, que são as lesões registradas com alto potencial por associação de hack. Nós vamos falar agora do Bullseye. Você sabe o que é um Bullseye? É uma metodologia de análise de risco muito eficiente. Para os hacks, os Bullseyes são utilizados para diagramar os principais acidentes causados e controles necessários. Novos hacks Bowties. Todo mundo conhece uma gravata borboleta, mas nem todo mundo sabe que ela pode contribuir para a nossa segurança. A gravata Bowtie emprestou seu nome a uma ferramenta de gestão de riscos muito eficaz. O Bowtie é um diagrama de fácil entendimento. Ele identifica as principais barreiras de segurança entre um evento indesejado, suas causas e consequências. É essa ferramenta que vai nos ajudar a entender e a implementar os novos requisitos de atividades críticas. Hack 1, trabalhos em altura. Hack 2, veículos automotores leves. Hack 3, operação de equipamentos móveis. Hack 4, bloqueio, identificação e zero energia. Hack 5, içamento de carga. Então, agora, além da revisão desses hacks, temos disponíveis também os Bowties dos principais eventos das atividades críticas de 1 a 5. Isso facilita o entendimento dos hacks, elevando o nosso patamar de segurança. É uma maneira simples de descrever e analisar os caminhos de um risco, desde suas causas até as suas consequências. No centro do diagrama, temos o evento e o perigo que buscamos evitar ou mitigar. Desse lado, temos as causas. Em seguida, vemos os controles preventivos para que o evento não ocorra. Mas e se o evento ocorrer? Aí, nós temos os controles que irão diminuir os impactos. Está tudo aqui, fácil de ver, entender e prevenir. Com os Bowties, os hacks ficam mais visuais e reforçam a importância dos requisitos para realizar atividades críticas. É mais simples enxergar o efeito dominó dos principais eventos que podem ocorrer nos hacks, suas principais causas, controle e impacto. Você que trabalha na área de saúde, segurança e risco operacional. Você que executa atividades críticas. Você que é líder e gestor. Conheça os Bowties que reforçam a segurança de cada hack. Contribua para zerar as fatalidades na Vale. Segurança não é ausência de riscos, e sim a presença de barreiras de proteção. Saiba mais na intranet. A vida em primeiro lugar. Hack 1, trabalho em altura. O Hack 1 ele tem como foco a prevenção de acidentes e mitigação de riscos associado ao perigo em altura. A Hack 1 ela é aplicável para atividades onde houver o risco de queda de pessoas ou objetivo de uma altura igual ou superior a 1,80 m. De modo geral, os requisitos da Hack 1 são para atividades em ancoragem, equipamentos de elevação de pessoas e andaimes. Quais os principais acidentes que podem acontecer durante a execução ali do trabalho em altura? Queda de pessoas, queda de objetos e colapso da estrutura. Os requisitos da Hack 1. Cinturão de segurança, primeiro requisito, né? Esse equipamento de proteção contra a queda tem como objetivo manter ali o trabalhador fixado durante a execução da atividade em altura.
O isolamento de área, o segundo requisito, o isolamento de área durante o trabalho em altura, ele deve ser feito para evitar que materiais ou objetos atinjam pessoas em nível inferior. Esse isolamento, ele sinaliza aos outros empregados que naquele local está ocorrendo uma atividade crítica de trabalho em altura. Quando visitar nossas operações, fique atento para as áreas de trabalho em altura isoladas. Agora veja um acidente associado ao Hack 1, ocorrido aqui dentro da Vale. A queda de um empregado. Esse aqui é o local da queda. Para dar prosseguimento à montagem de andaime, o empregado se deslocou pela calha de drenagem, uma passagem improvisada, sem atracar o cinto, e sofreu uma queda de aproximadamente 6 metros, passando pelo interior da tubulação, atingindo o piso térreo. O empregado foi atendido na unidade de saúde e encaminhado para atendimento externo, onde foi constatada uma fissura no calcânio direito. Posteriormente, foi liberado para casa. E aí os requisitos associados ao Hack 1. Cinto de segurança, modelo paraquedista com talabarte duplo, com mosquetão e trava-queda, ausente esse requisito, eles não estavam utilizando. Sobre os procedimentos, antes de qualquer atividade que envolva o trabalho à altura, na etapa de planejamento, deve-se analisar qual sistema de proteção individual e coletivo será adotado. Presente, mas foi falho. O cinto estava lá, mas ele não utilizou. O elemento de ligação deve estar fixado durante toda a atividade envolvendo a estrutura temporária. Não tinha nenhum elemento, então, ausente, esse requisito. Agora veja um boltai associado ao evento dessa questão. A queda de pessoas do andaime. Perigo, nós temos o perigo. Qual é o perigo? A altura. E aí o evento indesejado, a queda de pessoas do andaime. E aí, quais são as causas? Andame mal direcionado, o alçapão do andame sem barreira ou aberto, deslocamento indevido do andame, ausência de barreira física na parte superior do andame, queda do andame por excesso de carga, ausência de fixação durante o colapso do piso e a falta de capacitação. E os controles preventivos. Vamos lá, um andame mal dimensionado. Dimensionamento por falta de profissional habilitado e a liberação formal para a utilização. O alçapão do andame sem barreiras ou aberto. Fechamento do alçapão, uma barreira física ao redor do alçapão e o deslocamento indevido do andame. A construção sobre superfície plana e sem avarias e sapatas em base sólida resistente. Ausência de barreiras físicas na parte superior do andame. Corda-corpo com travessão superior e intermediária. Atracagem com cinturão de paraquedista com talabarte duplo. Queda do andaime por excesso de carga. Respeito à indicação visível com limite de carga. Ausência de fixação durante colapso de piso. Atracagem com cinturão de paraquedista com talabarte duplo. E a falta de capacitação, treinamento sobre prevenção de riscos. Quais são as consequências? Fatalidade e a lesão grave do colaborador. Os controles mitigatórios da fatalidade, equipamento de proteção individual e lesão grave, equipamento de proteção individual. O andaime que o empregado realizava a atividade possuía guarda-corpo, mas o empregado decide acessar uma área fora da estrutura, sem guarda-corpo e sem estar atracado. A ausência desse requisito permite que o evento queda ocorra. Então, requisito ausente. Hack 2. Veículos automotores e leve. Os requisitos da Hack 2 se aplicam à operação de veículos leves nas vias públicas ou de propriedade da Vale, incluindo áreas de mineração subterrânea ou de superfície. É uma atividade crítica muito comum que pode ter seu grau de risco aumentado de acordo com a área em que for executada.
A condução de veículos próximos a caminhões fora de estrada representa um alto risco de colisão. Exemplos de acidente que pode acontecer durante a execução da RAC 2. Os principais eventos são colisão, atropelamento. Vamos ver os requisitos da RAC 2. Sistema de detecção de sonolência. A fadiga ou a sonolência do condutor é a causa de acidentes críticos envolvendo veículos leves. Para a prevenção de acidentes em razão dessa causa, o RAC 2 exige por alguns veículos a implementação do sistema de detecção de sonolência. Esse sistema envia para uma central de aviso quando o condutor indica sonolência, verificada a partir de um óculos. Não utilizar, no segundo requisito, TV, DVD com som ou fone de ouvido, telefone celular enquanto o veículo não estiver parado em local seguro. Pode parecer simples, mas esse é um requisito e procedimento muito importante na prevenção dos acidentes. E essa regra deve ser seguida na condução de veículos leves, inclusive por empregados que dirigem serviço da Vale e fora das áreas operacionais. Agora veja um acidente associado ao RAC 2 ocorrido dentro da Vale. É um capotamento de N2. A descrição do evento. O empregado da operação de mina, ele conduzia um veículo quando perdeu a direção desse veículo, vindo a sair da pista pela contramão, passando por cima da canaleta e aleira, ocasionando o capotamento. Ele estava a 76% da velocidade permitida no ponto do incidente. O empregado estava consciente e foi atendido pela equipe de emergência e encaminhado para uma avaliação médica. Durante a investigação, constatou-se que o empregado cochilou durante a condução do veículo. Então vamos lá aos requisitos existentes e ausentes. Sistema de detecção de sonolência do condutor estava ausente, não tinha no veículo. Plano de fadiga, conforme o PTP 829, também ausente. Gestão de sistema de sonolência, incluindo quais veículos devem ter sistema de detecção de sonolência, sistema de verificação periódica de rotineira das informações obtidas, comunicação das anomalias, ações a serem tomadas em caso de desvio, também ausente. E agora vamos ver no Boltai, associado ao evento tombamento e capotamento. Qual que é o perigo? É a condição ali do veículo na área de mina. Qual foi ali o evento indesejado? O próprio capotamento. Quais são as causas? A estabilidade do veículo inapropriado para as condições da via, a velocidade inapropriada para as condições da via, a sonolência do condutor, e veículo com condições inadequadas e o condutor não capacitado. Os controles preventivos, estabilidade do veículo, controle de tração, os freios ABS, controle eletrônico de frenagem, controle de estabilidade. A velocidade inapropriada para as condições da via, né? Sinalização de velocidade nas vias internas, telemetria, barreira física ou dispositivo de proteção, sonolência do condutor, ações no plano de fadiga e sistema de detecção de sonolência do condutor. Veículo com condição inadequada, manutenção preventiva conforme o fabricante e expensão veicular. E o condutor não capacitado, treinamento de direção defensiva. Quais são as consequências? Movimentação brusca da cabeça e pescoço, projeção de pessoas, pessoa bate a cabeça, esmagamento, pessoas atingidas por carga ou bagagem. E os controles mitigatórios ali seriam encosto de cabeça para todos os ocupantes, cintos de segurança, os airbags frontal, ropes e a fixação das cargas e bagagens ali dentro do veículo. As ações do programa de prevenção de fadiga implementadas e o sistema de detecção de sonolência funcionariam em sequência para evitar que o evento ocorresse em razão da causa sonolência do condutor. E é um requisito ausente nessa situação. Hack 3. A operação de equipamentos móveis. O Hack 3 ele estabelece ali, os requisitos para operação de equipamentos móveis de superfície de mineração subterrânea próprios, os arrendados ou alugados dentro da Vale.
E quais são os principais acidentes que podem acontecer durante a execução da hack? A colisão, o tombamento e o incêndio. Vamos ver quais são os requisitos dessa hack. O primeiro é o sistema de monitoramento de pressão e temperatura dos pneus. Né? O aumento ali da pressão ou da temperatura dos pneus pode significar ali, um risco durante a operação desse equipamento. O pneus ele pode se romper, né, e resultar ali numa colisão, ou num tombamento, ou até mesmo um incêndio desse equipamento. O sistema de monitoramento de pressão e temperatura ele permite que esses dados sejam verificados. O segundo requisito são as mantas térmicas. As mantas térmicas, elas cobrem as partes quentes dos motores ali, por exemplo, e de alguns equipamentos móveis. E tem o objetivo de prevenir incêndio, que o incêndio ali, ele possa iniciar nessas partes quentes dos equipamentos. O requisito 3 é a estrutura de proteção contra capotamento, o HOPS. Em alguns equipamentos móveis, deve conter a estrutura do HOPS, cujo principal objetivo é fornecer uma proteção ao operador, uma proteção adicional ali em caso de capotamento da máquina. Se o empregado estiver fixo em seu assento através do cinto de segurança, os traumas decorrentes ali do capotamento serão nulos ou mínimos. Agora nós vamos ver o incidente associado à Hack 3 ocorrido dentro da Vale, um incêndio. A operadora do equipamento ela estava transportando material estéreo do box cut para a pilha de basculamento com o auxílio do caminhão fora de estrada, o CM 1027. Durante esse percurso, houve um incêndio no equipamento que se propagou rapidamente para o compartimento da cabine, obrigando a operadora a parar e descer do equipamento. Ao descer do caminhão, ela saltou do meio da escada de acesso para o chão. A operadora sofreu queimaduras pelo corpo. Vamos analisar os requisitos associados à Hack 3. O primeiro requisito é os sistemas automáticos de detecção e suspensão de incêndio, dimensionados em função do porte do equipamento e recomendado pelo fabricante do sistema ou homologado pela área da Vale. Foi presente, mas foi falho. Estava presente, mas foi falho. As mantas térmicas nos dutos de exaustão não tinha. O sistema de evacuação que permite o abandono seguro do equipamento pelo operador em caso de incêndio do equipamento estava presente, mas foi falho. Os sistemas automáticos de detecção e suspensão de incêndio em equipamentos móveis devem estar mantidos, inspecionados e disponíveis para o uso. Também estava presente, mas foi falho. E os requisitos, né, de procedimento, treinamento da operação do sistema automático de detecção, suspensão de incêndio, técnica de abandono, acionamento do plano de emergência no site, estava ausente. Agora vejam um Boltai associado ao evento em questão, que foi o incêndio do equipamento. Qual que era o perigo? Era o fogo. Qual que é o evento indesejado ali? O início de incêndio. As causas, a combustão em partes quentes e o excesso de temperatura nos pneus. Os controles preventivos eram a manta térmica nos dutos de exaustão e o sistema de monitoramento de pressão da temperatura. As consequências, né, lesão ou fatalidade por queimadura ou intoxicação. A explosão do pneu durante o incêndio, lesão ou fatalidade por queimaduras ou intoxicação em relação à permanência no equipamento. Os controles mitigatórios, sistema de automático de detecção de incêndio. Para o evento em questão, esse controle deveria auxiliar na mitigação do incidente, a lógica de desligamento automático do motor, os extintores de incêndio e os canhões de grande porte em caminhões-pipa, a válvula para alívio de pressão do pneu e o sistema de abandono seguro para o evento em questão. Esse controle deveria auxiliar na mitigação do incidente. As mantas térmicas são ideais para a prevenção de princípio de incêndio. Também têm papel fundamental na correta dissipação de calor e ajuda na diminuição da abrasividade das peças, fundamentais de turbinas, tubos e coletores de escape. Esse requisito estava ausente.
O quarto hack é o hack 4, bloqueio de identificação de energia zero. Esse hack ele é aplicável para atividades de manutenção ou serviço em instalações, máquinas e equipamentos, onde seja necessário aplicar os procedimentos de desenergização, bloqueio, etiquetagem, liberação de energia residual e testes a fim de garantir o controle do potencial de uma liberação de energia perigosa. O RAC 4 ele vai estabelecer ali os requisitos que são aplicáveis, né, a vários tipos de energia, como energia elétrica, pneumática, gravitacional ou até mesmo a energia mecânica. Os requisitos do RAC 4 o primeiro é a identificação de todas as fontes de energia, né? Antes de realizar a atividade que envolva a RAC 4, o colaborador ele precisa identificar todas as fontes de energia, tá? E a matriz de bloqueio. Após essa identificação desse perigo, será possível você encontrar ali uma solução para bloqueá-lo. A não identificação de fontes de energias perigosas pode resultar em acidentes críticos. O segundo requisito da RAC 4 é o tratamento da energia gravitacional. Quando falamos de energia, é comum lembrar apenas da energia elétrica, mas a RAC 4 ela tem como escopo vários tipos de energia. As máquinas ou os equipamentos sob manutenção, ou serviços que possuem partes móveis ou rotativas sustentadas por cabos ou por cilindros que possam se movimentar pela ação da energia potencial gravitacional. Elas devem ter essa situação de risco identificada na matriz de bloqueio. Um exemplo de equipamento que está sujeito à ação da energia gravitacional é o contrapeso, presente ali em grandes partes das nossas operações e utilizado para tensionamento das correias. Agora nós vamos ver um acidente associado ao RAC 4, ocorrido na Vale. A liberação de energia perigosa. Depois que os colaboradores estavam fazendo cortes da borda da correia transportadora, próximo ali ao tambor do carro tensor, o carro tensor se movimentou após a queda do contrapeso do transportador, causando ali o prensamento de ambos entre a correia e o tambor. Um dos colaboradores não resistiu ao ferimento e perdeu a vida no local, enquanto que o outro foi levado para a clínica do site, onde recebeu assistência médica. Isso foi em Moçambique. Aí os hacks associados, os requisitos associados ao hack 4 foram: deve haver procedimentos locais que incluam, no mínimo, a identificação dos perigos e controles necessários. Não havia no local. Deve haver matriz de bloqueio que contemple, no mínimo, a identificação das fontes de energia e os pontos de bloqueios associados a cada máquina, equipamento, sistema ou instalação. Também não havia no local. O teste de verificação de efetividade do bloqueio, a energia zero, ele deve ser realizado antes do início da realização do serviço, conforme estabelecido em procedimento local. Esse também não foi realizado. As máquinas ou equipamentos de manutenção ou serviços que possuam partes móveis ou rotativas, suspensas por cabos ou cilindros hidráulicos, tais como os contrapesos, os discos de patolamento, as rodas de caçamba e etc., que possa lhe movimentar pela ação da energia potencial gravitacional, ele devem ter essa situação de risco identificado na matriz do bloqueio. Também não foi identificado ausente nesse caso. E aí, a gente associando, né, o Boltai a esse evento, que é a queda do contrapeso, o perigo ali era a energia perigosa. O evento indesejado é a exposição das energias perigosas. A causa desse evento foi problema no método, no procedimento de bloqueio, né, inadequado ou inexistente, não houve o teste de verificação, não houve o planejamento, não houve um bloqueio, né, adequado, a mudança de temporária no estado de energia zero inadequada, certo? E a reposição inadequada de dispositivo de proteção, ou na garantia da integridade das condições de segurança, e a capacitação também ali foi inexistente.
Assim, os controles preventivos seriam o procedimento de bloqueio e matriz de bloqueio. O procedimento, teste de eficiência de bloqueio de energia zero, o sistema ali de gestão das etapas do processo de bloqueio, o treinamento do profissional habilitado para fazer o bloqueio, né, o tratamento da energia gravitacional e o procedimento para mudança temporária no estado de energia zero. Né, esse procedimento de bloqueio das fontes de energia e a capacitação de todos os envolvidos no local. A consequência seria ali uma lesão grave e a fatalidade. Os controles mitigatórios seriam os equipamentos de proteção individual e o plano de atendimento à emergência. Nesse requisito, a energia gravitacional, como fonte de perigo, não foi identificada e, consequentemente, não constava na matriz de bloqueio. O RAC 4, ele vai estabelecer ali que todas as fontes de energias, perigos, devem ser identificados para que elas possam ser estabelecidos os controles desses riscos identificados na matriz. Por não ter sido identificado, não houve ali um tratamento devido ali para a energia gravitacional e o teste zero de energia. Né? E aí são os requisitos ausentes nesse evento. A RAC 5 é o içamento de carga. Os requisitos do RAC 5 eles são aplicáveis a atividades de içamento de carga através de equipamentos próprios ou arrendados alugados na Vale. Os riscos desses equipamentos, ou alguns equipamentos que fazem parte desse escopo da RAC 5, são os guindastes, pontos rolantes e guindastes sobre rodas. E como que a gente pode prevenir esses acidentes envolvendo a RAC 5? Os principais eventos que podem ocorrer durante a operação de içamento de carga são os pressamentos, queda de carga e o tombamento de equipamento de carga. Os requisitos da RAC 5 são, número um, inclinômetros para a ponte rolante. Né? O inclinômetro é uma demonstração de como a tecnologia ela pode contribuir ali para a prevenção de acidentes. O içamento em ponte rolante ele pode ser feito com um cabo, né, alinhado com um moitão, evitando ali que aconteça o arraste da carga ou que ela se movimente no efeito pêndulo e atinja ali os envolvidos na atividade. O inclinômetro ele verifica a angulação do cabo e ele sinaliza aos operadores caso essa angulação ela esteja incorreta. O requisito 2 é o isolamento de áreas de içamento. O isolamento ali ele vai indicar que naquele local uma atividade de içamento ela está sendo realizada. Assim, né, os empregados não envolvidos nessa atividade, ele deve permanecer fora da área isolada. Caso você esteja ali de alguma forma em nossas operações, vocês vão verificar se essas áreas de içamento de carga estão isoladas, se estão devidamente sinalizadas. E aí agora a gente vai ver um acidente envolvendo a RAC 5. Descrição do evento. Durante a atividade de troca da bomba de piso com auxílio de um guindaste, verificou-se que ela encontrava-se presa, o que impediu seu movimento vertical. Nesse momento, a equipe envolvida na atividade a movimentou manualmente, com o objetivo de aliviá-la, e nesse processo de alívio, a bomba que estava tensionada pelo guindaste, ao soltar-se, fez um movimento pendular, atingindo o antebraço do mecânico, causando ali uma fratura no antebraço dele. E aí nós vamos avaliar os requisitos da RAC 5 que teve presente e ausente nessa atividade. Primeiro requisito: é terminantemente proibida a interação, o toque de pessoas com a carga suspensa. E, neste caso, ele tocou na carga, então foi um requisito ausente, tá? E parte dele que estava presente foi falho. É terminantemente proibido o posicionamento de pessoas sobre a carga suspensa, considerando o risco de queda e movimentação. Esse requisito também foi ausente. No BOTAI, a gente vai avaliar a movimentação brusca da carga. Qual que seria o perigo aqui? Seria a carga suspensa. O evento desejado foi a movimentação brusca dessa carga, causando ali pensamento com a carga acima do limite,
né? O equipamento, os acessórios danificados, falta de capacitação e o trabalho manual com a carga suspensa. Os controles seriam tabela de carga, indicação e atendimento à capacidade máxima e os sensores de sobrecarga. Os equipamentos ou acessórios danificados. O teste na contratação, na aquisição, a expensão, né, de pré-uso e inspeção periódica, houve falhas, a utilização de acessórios defeituosos com falha, né, treinamento para operação falha, treinamento em prevenção de risco falha, e o bastão estabilizador também falhou. Quais são as consequências? Lesão ou fatalidade de terceiro, lesão ou fatalidade de envolvidos na atividade. Os controles mitigatórios, o isolamento da área com barreiras físicas, o posicionamento a uma distância segura da carga. Para esse evento em questão, esse controle deveria auxiliar na mitigação do incidente. A interação manual com a carga suspensa fez com que ela se movimentasse. O empregado deveria utilizar o botão estabilizador para movimentar a carga. As cargas suspensas nunca devem ser tocadas com as mãos, um requisito ausente ali nessa atividade. E aí, esse foi a revisão, né, uma visão geral do que seria os hacks, os requisitos de atividades críticas, tá? Lembrando que a segurança não é a ausência de riscos, e sim a presença de barreiras de proteção. Os hacks, elas são as barreiras fundamentais para a prevenção de acidentes durante a execução de atividades críticas. A vida em primeiro lugar. Esse treinamento chegou ao fim. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos no próximo treinamento.